Quando eu fiz meu curso técnico, em 2008, 2007, eu fiquei amigo de um rapaz que se chama Leandro, perdi o contato com ele, essa é uma história que eu vou contar para vocês, que eu escutei há 17 ou 18 anos atrás. Perdi o contato com o Leandro, espero que o Leandro veja esse vídeo algum dia e quem sabe ele entre em contato e aí de repente ele manda mais detalhes, eu refaço, ou ele aparece aqui e conta ele essa história para vocês. Tem tudo a ver com o tema de hoje e assim, a gente vai explorar bem o que é essa criatura, esse Papai Noel da Mata ou essas outras lendas folclóricas que têm essa aparência, tá? A história que o Leandro contava, sempre falava quando tinha oportunidade lá no curso, era a seguinte: o Leandro também não era de Indaiatuba, a gente ficou amigo até por causa disso, nós dois tínhamos recém-mudados ali para Indaiatuba, e o Leandro era do Rio Grande do Norte, a família toda dele era de lá. O pai dele trabalhou a vida inteira com gado, tinha se mudado para Indaiatuba para trabalhar com pecuária, com gado também, e o pai dele era especialista lá numa questão lá de controlar a rotina, o calendário do gado, né? Por cuidar desse deslocamento, né, dentro da fazenda e entre fazendas do gado, o pai dele também era quem ia olhar os coxos, né, onde os gados comem, e olhar cerca, e olhar outros lugares onde o gado descansava, ia se certificar que estava tudo certinho. E quando o Leandro estava de férias, quando o Leandro estava de boa, o pai dele fazia o que todo pai no interior faz, como o meu pai também fazia comigo, levava para o trabalho junto, né? Então vamos para lá, e o Leandro ia e ficava lá com o pai dele, dizia que ajudava, né? Igual eu também dizia que ajudava o meu pai, mas a gente estava só junto ali, tentando fazer alguma coisa e escutando bronca do pai. Numa dessas de ficar arrumando coxo, de ficar arrumando cerca, no final de ano, assim, já tinha acabado as aulas. Esse detalhe de final de ano é bem importante para esse vídeo, no geral. Todos os relatos que eu vou contar aqui hoje para vocês são de relatos que aconteceram coisas estranhas no final de ano, com essa criatura, enfim. E era final de ano, ele lá arrumando os coxos, lá, passando algum tipo de produto, medicamento no coxo, lá, alguma coisa assim, enquanto o pai dele estava olhando outros lugares e tal. Já era bem tarde, ainda estava claro, por mais que era 7, 8 horas da noite, ainda tinha sol, um pouquinho de sol. E eles estavam num lugar bem assim, bem mais isolado da fazenda, que era onde ficava alguns animais que estavam mais ali para pesquisa, mais para um acompanhamento, então eles ficavam mais afastados e tal. E eles estavam assim, afastado geral da fazenda, estavam num canto da fazenda assim. E chegou um momento lá que o Leandro sentiu sede, né? Aquele calor, né? Aquela calorzão e tal. E ele decidiu sair ali, falou, pai, vou pegar uma água ali, decidiu andar ali, bater perna, né? Coisa de moleque. Aí ele foi lá perto da onde o carro ficava parado, num galpãozinho lá, numa lona, segundo ele, lá, pegou a água dele, tomou um gole de água e deu uma volta ali no entorno ali daquele piquete ali, não sei qual que é o nome correto, ali onde os bichos ficavam e ficou andando. E quando ele já estava um pouquinho mais afastado ali do pai dele, da onde eles estavam trabalhando, ele escutou barulho de casco andando no cimento, assim, sabe? Andando no piso seco. Aí ele parou pra pensar, meu, não era pra ter vaca aqui, não era pra ter boi, não era pra ter nada aqui, né? E aí ele ficou meio esperto, né? Ficou ligado, assim, ficou ligeiro. E aí ele meio que, não sabendo o que poderia, que bicho que era que tava ali, se era às vezes é um boi bravo, alguma coisa assim. Ele também já foi meio que encontrando o melhor caminho para fugir assim. E quando ele notou que ele já estava saindo desse canto que ele estava ali, ele olhou para trás, ele viu a alguns metros dele a fisionomia do que parecia ser um homem, sabe, um homem assim que estava usando um casaco de lã, sabe, com uma aparência meio cabeluda assim, peluda, não dava para ver muito bem o rosto dele, segundo o que o Leandro falou. E o homem tinha chifres. Só que não era um chifre igual de boi, assim, era um chifre igual de bode, né? E o cara andava como se tivesse o pé, o sapato fossem cascos mesmo, assim, sabe? Aí ele deu um grito pro pai dele, falou, pai, corre aqui, corre aqui. E nessa que ele virou para chamar o pai, quando ele olhou de volta, aquele bicho já não tava mais lá. E aí ele falou que foi a situação mais bizarra da vida inteira dele. Isso porque tem uma outra história do Leandro que eu preciso contar para vocês em outro momento. Quero ver se eu trago o quanto antes. Que é uma outra que eu descobri só depois
Esses dias eu tava anotando aqui as histórias que eu tenho para contar nos próximos vídeos para vocês, e eu descobri que a lenda da mulher que aparece de ponta cabeça é uma lenda mesmo. Eu achava que era só uma assombração aleatória que o Leandro tinha visto quando ele era mais criança, lá também lá no, na onde ele morava, lá nessa fazenda. Ele falou que tipo nem se comparava a sensação de quando ele viu assombração, quando ele viu outras coisas estranhas, com o encontro com essa criatura de chifres. Aí ele viu lá, ele parou, olhou, viu aquele homem de chifre lá e chamou o pai. Quando virou já não estava mais ali. O pai dele chegou. Aí o pai dele falou: que foi? Que foi? O que você está fazendo aí? Que foi? Por que você não voltou para lá? E já chegou dando bronca e tentando entender o que era. Aí ele falou: pai, eu estava aqui, aí eu escutei barulho, aí eu vim ver, não encontrei nada. Quando eu já estava voltando, eu olhei para trás, tinha um homem, só que eu não vi o rosto dele. E ele tinha um chifre assim igual de bode. E aí ele ficou parado me olhando naquela distância mais ou menos para lá. E aí quando eu chamei o senhor, o bicho foi embora. Aí o pai dele falou: acho que eu sei o que você tá falando, vambora, vambora. Aí eles foram embora, aí nessa ele sentiu um cheiro muito ruim, sabe, um cheiro de carniça. E aí ele falou pro pai dele: pai, esse cheiro ruim. O pai dele: não, depois a gente conversa, esquece isso, vamos pegar as coisas, vambora, outro dia a gente fala sobre isso. Ele chegou na casa dele, querendo já, sabe, que o pai dele contasse tudo pra ele, sabe, nervoso. Falou pra mãe dele: mãe, viu um bicho com um chifre assim e tal. Contou pros irmãos mais novos, aí os irmãos mais novos já se assustaram, aí o pai já xingou ele, a mãe já xingou, falou que não iam falar sobre aquilo naquele momento. Ele falou: final de ano a gente não comenta sobre isso. E fica esperto que esse bicho vem atrás de criança que é desobediente. Fica esperto que esse bicho vai vir te pegar se você não obedecer. Aí ele ficou com medo. Ele tinha seus 10, 11 anos, ficou assustado e nem dormiu direito uns 2, 3 dias. Consequentemente, os irmãos também não estavam dormindo de medo. E aí passou-se um tempo. Aí passou Natal, passou Ano Novo, enfim, entrou Janeirão. Depois de alguns dias, sabe, lá pra meiuca de janeiro, teve uma oportunidade. Ele falou pro pai dele: pai, eu quero saber o que era aquele bicho. Aí o pai dele falou pra ele: ó, eu já vi esse bicho umas 2 ou 3 vezes. Ele aparece sempre no final do ano. Tinha lá o fulano de tal lá, que trabalhava comigo lá. Ele falou que ele é um bicho assim, meio que vem assim pra ver se tá tudo bem no final do ano. Ele só aparece no final do ano. Aí o Leandro não conhecia essas outras histórias assim de Krampus, de Papai Noel da Mata ou da Cabra Cabriola. Aí ele foi pesquisar sobre isso. E aí ele começou a tentar achar um bicho que tivesse essa aparência. E a primeira coisa que apareceu pra ele foi o Krampus, né? Foi aquela fisionomia daquele monstrão assim mesmo, sabe? Metade homem, metade bode. E aí ele foi lá e mostrou pro pai dele: o pai, é parecido com isso aqui, né? Quando o senhor viu também era assim. Aí o pai dele falou: não, quando eu vi, era mais parecido com aqueles homens bodes, homem cavalo que tinha no Hércules, no seriado do Hércules, nos filmes do Hércules. Aí o Leandro pesquisou de novo, conversou com os amigos e ele achou lá os sátiros, né? E aí realmente faz muito sentido, né? E aí ele viu lá que também não tinha nada a ver com cabra cabriola, que a cabra cabriola era uma cabra mesmo, menorzinha e tal, que também pegava criança, mas era uma fisionomia muito diferente do que ele tinha visto. O que ele viu realmente parecia muito mais com um sátiro, né? Com um homem com detalhes de bode assim mesmo, e parecia muito mais o Krampus. E ele entrou no hiperfoco de conversar com outras pessoas, ele foi atrás desse outro amigo do pai dele que também tinha visto, e a história era sempre parecida. O pessoal estava na fazenda trabalhando à noite, sempre final de ano. A história do pai dele com um amigo dele é que eles estavam lá checando a fazenda num dia lá, final de ano, assim, tarde, e estavam longe da parte ali da sede da fazenda. E quando eles estavam voltando para a sede, na estradazinha ali de barro ali mesmo, que eles estavam passando ali, chão seco, eles prestando atenção para não estragar a caminhonetezinha, eles olharam para o lado assim, tinha um homem com fisionomia de bode parado numa das cercas encarando eles assim. Só que eles não pararam, não mexeram com isso e não fizeram nada com isso. E aí a outra história esse amigo de trabalho do pai dele era também que certa vez ele estava arrumando umas coisas na casa dele, que ele morava nessa fazenda, e ele escutou barulho como se tivesse algum animal com casco andando em volta da casa dele à noite assim, e tipo, era nitidamente como se alguma coisa tivesse atrás da casa dele assim. Ele foi olhar, não tinha nada.
tinha um cheiro forte também de bicho sujo, segundo o que o rapaz falou para ele. E aí, depois de um outro dia, eles foram conversar ali e alguém ali que também morava perto dali falou que viu que ele parecia ser um homem andando meio corcunda, meio andando meio torto assim por ali, e que ninguém sabia quem que era esse homem que estava andando ali. E essa era a história do Leandro com a família dele, né? Do pai, do tio e tudo mais, dessa criatura que sempre aparecia no final do ano. Agora a gente vai começar a entrar nos outros relatos aqui no vídeo, nesse vídeo para vocês aqui. Só que assim, o que eu acho muito interessante de comentar com vocês, que eu vou focar um pouco no Papai Noel da Mata. No Papai Noel da Mata, que são algumas histórias que eu conheço, né? Então, vou contar para vocês histórias do Papai Noel da Mata. E aí, beleza. Porém, eu acho muito interessante aproveitar essa introdução e esse primeiro relato que eu contei para vocês, realmente dessas criaturas com fisionomia de sátiros mesmo, né? Falar o que é o Krampus para vocês. O Krampus, ele é uma lenda natalina que ela vem antes do Papai Noel clássico, que é o que a gente conhece, né? Que é o Papai Noel com a roupa, a barbona branca e tudo mais, até do São Nicolau e tal, enfim. Ele vem antes. É uma lenda que surge lá na Áustria, com festival, com festa e tudo mais. E também tem essa questão disciplinar, que era uma lenda sobre... para os nórdicos, o Krampus seria o filho de Hela, né, da deusa da morte, enfim e tal. Mas para outros, o Krampus é simplesmente um demônio que aparece para pegar as crianças malcriadas ali, para ir atrás das crianças que não obedeceram os pais. Tinha essa coisa folclórica, essa coisa de fábula de assustar as crianças mesmo para elas serem obedientes. E aí quando surgiu a outra figura, que é a figura do Papai Noel, que depois foi juntada ali com São Nicolau, e depois foram vindo as coisas mais modernas que nós conhecemos hoje, o traje e tudo mais, o Papai Noel, ele ficou como a figura do bem, né? A figura do bom velhinho, que vem trazer os presentes para as crianças que fazem o bem, que são comportadas e tudo mais. E o Krampus, ele deixou de ser aquela única figura que aparecia no final do ano para assustar as crianças, para disciplinar as crianças. Ele passou a ser um ajudante do Papai Noel. E então, quando o Papai Noel era visto, era comum também você enxergar o Krampus por ali, porque o Papai Noel ia levar presentes e tratar bem as crianças boazinhas, e o Krampus ia atrás das crianças que não obedeciam, que fazia malvadeza, essas coisas assim. E basicamente isso. E o Krampus também, antes de todas essa que a gente tem hoje como Natal moderno, o Krampus também ele tinha algumas coisas muito relacionadas assim à cultura pagã, à cultura ancestral, mais associada assim com a mata, que ele realmente ficava cuidando das coisas ali na mata, e ali quando as crianças estavam por ali, ele pegava as crianças, e as crianças mal criadas, ele sumia com as crianças durante um ano. Então era basicamente isso, só que depois que ele se juntou com o Papai Noel, ele passou a só bater nas crianças. Ele não sequestrava mais as crianças durante o ano. É pesado, o Krampus era uma criatura bem assim, enfim. Aí se espalhou pelo mundo, então você tem diversas vertentes ali de lendas regionais relacionadas ao Krampus. No Brasil, aqui em Santa Catarina, esse ano eu não consegui ir, mas eu espero muito, muito, muito ano que vem ir no festival de Pelsnickel, que é um festival em Santa Catarina, que também é o Papai Noel da Mata mesmo, assim. Aí ele tem mais as questões do Brasil aqui, as questões de ser uma criatura que vive na mata, que no final do ano, com autorização do Papai Noel e de outras lendas folclóricas e lendas tradicionais autorizam, ele vai atrás das crianças malcriadas, das crianças que chupam chupeta, das crianças que mamam mamadeira e ainda não obedecem o pai, e pegam essas crianças, assustam ela e tomam delas ali os brinquedos, tomam delas chupeta, essas coisas assim. Mas aí se espalha, se espalha, se espalha, se espalha pra caramba. E além disso, como eu falei pra vocês, só no Brasil a gente tem muitas lendas folclóricas que tem essa questão da aparência com o bode. O bode é uma coisa assim que a galera olha, né, por causa de toda aquela história medieval, aquela história ancestral da figura do bode aparecer em várias e várias religiões, crenças, em várias culturas diferentes, e está sempre ligado ao ocultismo. O bode é um negócio que chama muita atenção. Mas no Brasil eu tenho vários vídeos aqui no canal da Cabra Cabriola,
Tem uns vídeos bem legais, depois eu tento marcar aqui para vocês poderem assistir os relatos que eu já contei aqui. Tem um relato recente que eu contei da cabra cabriola, que o senhor vai até uma montanha e ele dá de cara com a cabra cabriola, que é muito bom. Vou tentar deixar aqui no card para vocês assistirem na sequência. Eu tenho brincadeiras, que eu já contei a história aqui para vocês do Cai Cabra, um vídeo antigão aqui do canal que faz muito sucesso, que é uma brincadeira de criança, que as crianças ficam em volta de uma goiabeira ou de algum outro tipo de árvore e elas seguram as mãos e mandam a cabra cair, e aí vai cair nos pedaços, e quando a cabra se completa, ela corre atrás das crianças, se ela pegar, ferrou. Além disso, tem outras lendas assim, tem o bode satânico, que eu, se não me engano, ele é mais associado na região sul do Brasil, sudeste, e ele é mais associado com um bagulho meio demoníaco mesmo, assim, de um bode que na quaresma, em outras datas santas, ele sai pegando as crianças também e as pessoas na rua, a galera que não é batizada, essa coisa meio também ligada à religião, né? Tem também, quem mais? A cabra cabriola eu falei, o bode satânico, tem o bode preto também, que é uma história que a galera conta muito no Nordeste, conta muito em Minas Gerais, que é um bode também que assusta, que fala com as pessoas, que conta uns negócios meio... É um bicho estranho que se você encontrar com ele vai trocar uma ideia meio errada com vocês, assim, é meio perigoso. Então tem várias lendas. Espero muito contar mais lendas do folclore para vocês o quanto antes, assim, poder falar, porque eu tenho muito vídeo da cabra cabriola. Esse é o primeiro vídeo de Papai Noel do Mato que eu vou falar para vocês. Eu tenho um vídeo do Cai Cabra, mas eu quero fazer muito. Bode satânico, bode preto, entre outros. Deixem lá nos comentários para mim se na sua região tem alguma lenda envolvendo bode, envolvendo cabra, envolvendo esses bichos também, que vai ser bem legal contar para vocês. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Hoje eu vou fazer bem rápido aqui porque eu quero ir para os relatos e eu já falei pra caramba pra vocês que hoje eu tava muito querendo falar só de folclore, mas eu sei que vocês estão aqui para escutar de relatos, né? Então eu vou, logo a gente volta aí em janeiro, tentar fazer o máximo possível para fazer mais vídeos por semana e aí poder fazer um vídeo de tradicional de domingo só, focado em relato, e trazer os vídeos de quinta onde eu quero explorar mais esses fatores culturais, simpatias, lendas, coisas muito relacionadas à nossa cultura mesmo, assim, essas curiosidades misteriosas e sinistras que nós temos, e fazer mais vídeos. Eu quero muito poder trazer uns convidados de novo aqui no canal para contar histórias juntos, né? Quero muito visitar outros lugares e trazer as lendas desses lugares. Eu fiz uns 2 vídeos só esse ano, fiz um visitando Paranapiacaba e depois fiz um outro lá quando eu fui visitar o meu pai a última vez. Inclusive eu vou ver meu pai na próxima semana, e em janeiro vai ter vídeo eu com meu pai contando algumas histórias bem legais aqui para vocês lá da roça, lá da minha terrinha natal. E é isso. Então, para não perder tudo isso e para me ajudar a construir tudo isso, melhorar esse canal, que eu quero muito que esse canal cresça e tenha mais vídeos melhores editados, uma edição muito mais foda, que hoje eu que estou fazendo tudo do jeito que dá. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, hype esse vídeo, que me ajuda muito. Quando você hype o vídeo, ele chega a mais pessoas. Se você puder, seja um membro aqui do canal, os membros me ajudam muito mesmo, é um fôlego extra ali, é só um cafezinho, um lanchinho por mês, e você tem acesso a muito conteúdo extra aí. Muito assim, né? Esse ano eu fiz o que foi possível, galera. Agora, ano que vem eu prometo pra vocês que vai ser um ano onde eu vou me organizar pra ter muito conteúdo extra, pra ter algumas lives exclusivas pros membros. Vai ter lives aqui no canal, mas para os membros tem um grupo secreto onde a gente sempre está se falando. Se você é membro e ainda não entrou nesse grupo, tá perdendo. Tem que ir lá na abinha assinaturas ou no post mesmo e vai ver lá que tem lá o link para você entrar no grupo, no Telegram. E é isso, ano que vem vai ser muito foda. Para me ajudar a ser um ano mais foda ainda e para fazer parte de tudo isso, se inscreva, ativa o sininho, curta esse vídeo, deixa lá nos comentários o que você tem aí de histórias da sua região que você quer que eu conte aqui no canal, ou que você quer que eu vá visitar a qualquer momento. Eu recebi um relato esses dias atrás, eu queria encaixar ele aqui porque esse não é um vídeo de relato dos inscritos, né, igual de semana passada. Esse é um vídeo de histórias de pessoas que eu conheço. Só que esse é um relato de um inscrito, do Fabiano, que ele é de Minas Gerais, porém agora ele mora no Rio Grande do Sul, e ele não colocou a cidade onde ele mora, mas ele mora no Rio Grande do Sul agora. E aí ele mandou uma história que quando ele e o irmão dele eram mais novos, a mãe e o pai sempre falavam para ele que se eles não obedecessem,
e se eles não se comportassem o ano todo. E falava muito pro irmão dele, que o irmão dele era mais novinho e tudo mais, porém já era uma criança de 4 ou 5 anos, já era um pouquinho grandinho, né? Já não era aquele bebê, aquela criancinha, já era uma criança que estava começando a explorar, a andar, enfim. A mãe e o pai dele sempre falavam, se não obedecer, final de ano não ganha presente do Papai Noel e o Papai Noel da Mata vem pegar. E se não largar da chupeta, o Papai Noel da Mata pega mesmo as crianças que não largam. E era uma coisa que o Fabiano falou que o pai e a mãe dele sempre falavam pra ele, sabe? Sempre falavam. E aquilo ficava muito na cabeça dele, só que ele já era um moleque mais velho, ele já tinha seus 8, 9 anos assim, então ele já sacava, né? No e-mail que ele me mandou, o Fabiano falou, eu já sacava que Papai Noel não existe, né? Que essas coisas são fábulas, né? Já tinha esse entendimento, mas eu vivia magia, eu entrava na brincadeira e acreditava muito no sobrenatural, mas sabia que quem dava o presente para mim era meu pai e minha mãe, não era o Papai Noel. Então não botava tanta fé no tal do Papai Noel da Mata. Embora meu pai e minha mãe sempre falavam e outras pessoas com quem eu convivia sempre falavam que ali onde a gente morava, que era no interior de Minas Gerais, tinha um Papai Noel da Mata. E esse Papai Noel da Mata era como? Tinha um corpo de homem, só que tinha uma cara de bode, tinha um chifre, tinha as perninhas um pouco curvadas e casco. E aí ele usava uma roupa velha, todo suja assim, só para se cobrir e andava com um pedaço de pau na mão assim. E se ele encontrasse uma criança, se essa criança fosse desobediente, ele batia na criança. Era a história que o Fabiano conhecia. E aí depois o Fabiano teve essa acréscimo do irmão dele ter que largar da chupeta. E os pais ficavam falando assim, largar da chupeta, o Papai Noel do mato vai pegar. Vai vir pegar você pra tomar a chupeta de você. Num final de ano, assim, da infância dele, que quando ele tava com seus 8, 9 anos, o irmãozinho dele tava com uns 4 anos, o irmãozinho dele começou a ficar muito assustado e não queria ir pro lugar onde eles moravam ali, né? O Fabiano falou pro pátio da casa. Não queria ir pro pátio da casa. E eles moravam numa casa que era quase uma chácara. E era um quintalzão grande e dava pros fundos de um sítio, que era um sítio lá que tinha um comércio, tinha um movimento de pessoas que trabalhavam lá, então era bem movimentado. E o outro lado já era toda a estrada que contornava a casa deles e o restante do bairro. E tinha algumas árvores no quintal da casa dele ali e tudo, era um muro com cerca baixa e tudo mais, e o irmão dele, não vou pra lá, não vou pra lá, porque eu vi um bicho, eu vi um bicho, eu vi um bicho, eu vi um bicho. E ele ficava escutando aquela história do irmão dele e não botava fé, porque era uma criança falando, né? Não botava fé, não botava fé. E também não botava fé no que os meus pais falavam de Papai Noel da Mata, porque, pô, é o que eu falei, eu já sabia que Papai Noel não existia, porém acreditava em assombração, acreditava nessas coisas. Só que um dia o irmão dele, tava só ele e o irmão dele brincando em casa, né? Tava na casa aquele dia e tava uma tia atendendo eles, mas a tia tava trancada lá na casa assistindo novela à tarde, ele e o irmão no pátio. E o irmão dele começou a chorar e correu na direção dele. Aí ele falou: "O que tá acontecendo?" O homem bicho pegou a minha chupeta, pegou minha chupeta. O irmão dele chamava ele de Bibi, né? Era Fabiano, mas falava Bibi pra ele: "Bibi, o homem bicho pegou minha chupeta, pegou minha chupeta." Aí o Fabiano, encanado, falou: "Pô, vou ver o que esse homem bicho tá assustando ele, né? Deve ser alguém do sítio que tá vindo aqui na cerca, ou ele tá vindo um bicho de verdade e tá se assustando." Aí ele foi com o irmão até a porta da casa, falou: "Fica aqui, eu vou lá ver." E foi, moleque, né? Não ligava muito. E quando ele chegou próximo ali do muro barra cerca ali da casa dele com um sítio, ele viu de longe o que era o que os pais dele ali descreviam como o Papai Noel da Mata. Um homem com um casacão, com uma roupa velha rasgada de lã, cara de bode, só que um corpo de homem. Ele viu aquilo lá, ele travou. Aí ele falou: "E agora?" Aí ele ficou uns minutos travado. Aí o bicho estava com a chupeta do irmão dele na mão, virou as costas e andou, foi embora. Aí ele correu para casa, também desesperado, chorando, e contou pra tia dele ali, contou pro irmão dele que também viram, quando os pais chegaram também viram, e a mãe falou: "Ó, a gente falou pra vocês tinham que tomar cuidado, porque aqui tinha isso, aqui tinha aquilo." Então tinha que tomar muito cuidado mesmo.
E aí esse é o relato que o Fabiano, que é inscrito aqui do canal, mandou para mim, e também tem tudo a ver com essa lenda ainda muito mais aproximada aí do Peltznickel, né? Que é a lenda da região ali de Santa Catarina, que realmente é um bicho que vem para roubar a chupeta e a mamadeira das crianças. E agora nesse próximo relato aqui, que eu vou contar para vocês, é um relato que é quase um filme de tanta coisa que aconteceu. Trabalhei com um senhor que se chamava Edson. E aí esse senhor, ele era pescador desses pescadores assim de ir pra tudo quanto é lado pescar e pra tudo quanto é lado ali atrás de rio, atrás de pescaria. Era de Campinas, mas viajava o Brasil inteiro pescando. E ele sempre conversava comigo, porque ele ia muito pro Paraná pescar, tinha família lá e tudo mais, conhecia a minha cidade natal lá, Itapeva. Então sempre que podia, ele lá, conhece tal lugar, assim, tal, tal. Várias cidades onde eu passei ali, quando eu jogava, né, jogava vôlei, jogava futsal, e sempre disputava alguns campeonatos no Paraná ali, eu falava para ele conhecia ali Cambé, Santo Antônio da Platina, Maringá, Londrina, todos esses lugares a gente sempre estava conversando e eram os lugares que ele gostava muito de frequentar. Era um paulista com espírito de paranaense. E aí ele contou uma história que ele sempre ia pescar numa região bem conhecida lá de pescaria mesmo, lá no Paraná, que eu acho que é uma região bem conhecida de pesca e tal, que tem até ilha lá, se eu não me engano, eu nunca fui para essa região. É mais de escutar falar mesmo, se tiver alguém daí, alguma pessoa que possa complementar lá nos comentários mais detalhes, se é uma lenda conhecida ou não aí vocês me falam também lá. E logo, logo, quem sabe eu vá conhecer aí também. Era um lugar ali perto de chamado Porto Rico com Guairá, alguma coisa assim, qual ele sempre comentava que ele ia. E lá eles tinham um lugar certo onde ele sempre ficava, tinha o pessoal quem sempre fazia o apoio dele, o suporte dele, e era a galera dele ali, né? Então, enfim, e ele ficava num sítio onde o pessoal plantava milho, sabe? Vivia ali da plantação e sempre tinha milho, sempre mexia com essas coisas assim. Ele ia para pescar, ficava nesse sítio, ficou amigo do pessoal, o dono do sítio também pescava com ele, basicamente isso. O dono do sítio falou para ele várias vezes assim, ó, quando você estiver à noite aí, estiver pescando e tal, tal, cuidado com algumas coisas esquisitas que aparecem aí de vez em quando, tal. E cuidado mesmo aí com o guardião do milharal aí que o pessoal de vez em quando vê. Ainda mais final de ano igual a gente tá aqui agora. Aí o Edson falou para eles assim, que é guardião, que essas coisas, o Edson não acreditava em nada, né? Tipo, essas coisas besteiras, essas coisas a pessoa fica inventando para assustar os outros, tá falando isso pra galera não ficar andando aqui à noite, né? Ele falou: "Não, rapaz, não. A galera fala que vê, eu nunca vi. Esse sítio é da minha família há muitos anos, morei minha vida inteira aqui, eu nunca vi. Já vi outras coisas, já vi umas coisas esquisitas andando por meio do mato aí, já vi luz no céu, já vi isso e aquilo, mas o guardião do milharal eu nunca vi. Quem vê aí, quem já viu foi o fulano, quem vê sempre é o outro fulano ali, e pessoas que vieram pescar igual você está fazendo aqui também já viram. Então fica meio esperto quando você estiver à noite aí, se por acaso você vê, não interage. Não mexe, essas coisas assim, porque é capaz de ir atrás de você, ninguém sabe direito qual é que é desse bicho, dessa criatura, né?" E aí o Edson ficou com aquilo na cabeça. O Edson ficou com aquilo na cabeça, contou pro outro parceiro dele ali de pescaria, que também era um senhor que também trabalhava lá no aeroporto. E aí os dois passaram a querer ver o bicho, sabe? A querer ver onde que esse bicho estava. E aí o que o Edson e o outro senhor lá, o amigo dele faziam? Eles faziam exatamente o que o dono do sítio mandou não fazer. Eles usavam o caminho do milharal para voltar pro sítio, para voltar para casa. E voltavam nos horários bem maluco mesmo, assim, sabe? Madrugadão adentro, enfim. E que se lasque. Numa dessas, a primeira vez que eles tiveram a sensação de ver isso, só que eles ficaram muito na dúvida se eles viram essa criatura mesmo, se eles viram um animal, foi a seguinte: eles estavam voltando de um dos rios ali onde eles pescavam, ele estava segurando algumas coisas ali da pescaria e o, o amigo dele estava mexendo em umas coisas dele ali, na carteira, algo do tipo, e eles escutaram o barulho no milharal. Você escutou aquele barulho de alguma coisa correndo no meio do milharal. E eles pararam para olhar e falaram, foram para cá, o que é isso? É bicho? Será? Será que é onça? É alguma coisa assim, né?
algum bicho desses, assim, foi a preocupação que bateu na cabeça do Edson ali, do amigo dele na hora. Ele falou, não, fica meio esperto, é algum bicho, né? Aí eles continuaram andando, olhando, andando, olhando, andando. E quando eles já se afastaram um pouco do pedaço que eles escutaram, esse barulho assim, eles viram de longe que eles tinham a certeza que era um bode andando de pé. Era um bode mesmo, assim, era a fisionomia de um bode, só que andando de pé. E bode anda de pé. Eu já até postei vídeo aqui no canal, já. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que realmente, às vezes, o bode, sei lá, vira uma chavinha na cabeça dele e ele fica de pé. Sei lá. Não sei qual é que é. Se tiver algum biólogo aí, algum zoólogo, alguma coisa aí alguém que entenda, uma profissão que entenda por que os bodes ficam de pé, vocês me expliquem aí nos comentários. Mas o bode fica de pé. E quando ele falou isso, eu falei, pô, normal, né? Um bode que ficou de pé. E eles viram de longe o bode andando em duas patas, assim, no meio do milharal. Mas que coisa louca, né? Um olhou pra cara do outro e falou, que coisa louca, né? Que doido, né? E voltaram pra casa lá, guardaram as coisas. No outro dia comentaram com um pessoal ali do sítio, né? Pô, ontem a gente tava voltando, escutou um barulho no mato. E aí a gente olhou, não viu nada. Depois andou mais um pouco, olhou de novo, viu de longe um bode andando de pé. De quem que é o bode aqui do sítio? Aí um olhou pra cara do outro e falou, não tem bode aqui não, né? Não tem bode, não tem cabra, não tem nada. Só tem cachorro, tem uns cavalos ali pra baixo e galinha. Não tem, a gente aqui na região não tem bode. Todo mundo falou um pro outro ali, meu Deus do céu, né? Aí eles saíram olhar, no meio do dia ali, eles saíram andar pelo sítio para ver se eles encontravam alguma coisa. Eles e o pessoal do sítio viram as marcas no chão, mas não acharam. E conversaram com todo mundo, ninguém sabia de bode nenhum solto por ali. E aí o dono do sítio falou para eles, lembra que eu comentei? Tem uns negócios esquisitos que acontecem aqui de vez em quando, tem que ficar esperto. Aí passou-se, né? Aí ele sempre ia pescar no final do ano lá nesse lugar aí. Ele sempre ia para esse lugar aí, Guairá, esse porto aí, sempre final de ano, né? Que ele pegava as férias já para ir pescar, saía de Campinas e ia pro Paraná pescar. A segunda vez que ele foi, depois aconteceu isso, aí ele foi mais uma vez, depois ele foi uma segunda vez. Da segunda vez que ele foi, depois que aconteceu a situação deles virem de longe um bode andando de pé. Aí, tipo, eles estavam lá também pescando à noite, ele mais uns dois amigos diferentes lá da região, tudo mais. É que bateu uma canseira, diz que muito bicho, muito mosquito, muriçoca, sei lá o que, picando eles lá. Aí se enfesaram de ficar no rio que eles estavam ali. E eles decidiram voltar para o sítio de novo. E quando eles estavam voltando, eles escutaram como se fosse alguém batendo numa madeira assim, sabe? Batendo um ferro na madeira assim. Ele e os outros dois rapazes que estavam com ele. Eles pararam para tentar entender o que era aquilo. Parecia como se alguém tivesse, sabe, lascando a madeira com um pedacinho de ferro, assim, sabe? Era um barulho que era madeira quebrando, mas o chiado do ferro batendo, né? E aí eles olharam para um lado, olharam para outro, será que alguém mexendo com alguma coisa, roubando? Pensaram que era esse tipo de situação, sabe? Pensaram que era bandido. E aí um dos rapazes ali já da região já não gostava dessas coisas, quis saber, pegou um facão na mão e entrou no meio do milharal ali para ver de onde estava vindo o barulho. E ele, né, o Edson e o outro amigo que estava junto ali falaram, você vai, a gente vai junto, né? Foram juntos. E aí andaram em direção ao barulho lá, chegaram lá, realmente tinha madeira quebrada, tinha o chão batido como se alguma coisa tivesse passado por ali, mas não viram nada. E aí eles voltaram para casa. Só que eles voltaram com uma sensação muito ruim, sabe? Com uma sensação muito tipo... Não tava legal o ambiente, sabe? Não tava legal, não tava legal, não tava legal. E aí eles deitaram no chalezinho que eles ficavam ali, aí ficou ele e um outro rapaz nesse chalé, que eram 2 quartinhos ali, só uma cozinha, e no chalé de costas ficou o outro rapaz lá. E aí a noite inteira eles escutaram barulho de casco andando em volta da casa ali. E o Edson jura que levantou à noite para tentar entender de onde estava vindo esse barulho. Era um quartinho sem janela, assim, só tinha janela na cozinha. Ele foi olhar pela fresta da janela da cozinha e ele viu de longe, de costa, de novo, a fisionomia de um bode. De um bode de pé de novo. E aí esse bode estava a alguns metros da casa, parado ali, olhando para o horizonte, sabe? Como se o bode tivesse dado algumas voltas na casa e parado ali. Aí ele foi, tentou acordar o outro rapaz, demorou pro rapaz acordar ali e falou, vem ver isso aqui. Aí ele foi olhar, o bicho já não tava mais lá. Mas no outro dia, mesma coisa, foram ver, tinha marca, tinha tudo e tudo mais e tal.
Aí foram contar pro dono do sítio de novo, o dono do sítio falou, meu, é o bicho que mora no milharal, que eles ficam falando que é o guardião do milharal e tudo mais, e enfim. Ele ficou enfesado com aquilo, e ele achou mais um maluco lá, que não era nenhum desses rapazes, nem o dono do sítio, e falou, pô, agora eu quero achar esse bicho. Quero ver qual é. Você topa comigo? Aí o outro doido que morava lá na região, um senhorzinho que trabalhava pro pessoal ali, topou. Falou, não, vamos, a gente pesca e tal, e a gente sai pra caçar esse bicho aí à noite. Aí ele nem contou nada pro dono do sítio, nem falou nada e tal, e beleza. Aí foram, olharam, passaram 2 ou 3 noites caçando esse bicho lá no milharal, andando pra cima e pra baixo. Viram outras coisas esquisitas, mas não viram esse bicho. Não viram. Aí voltou pra casa, tudo mais, contou pro dono do sítio que eles tinham procurado o bicho. O dono do sítio falou, você é louco, isso daí traz mau agouro, não sei o que. Para de mexer com isso, esquece isso e tal, 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 tal. Aí morreu essa outra passagem dele ali de novo, ali por ali, né? Acabou a história dessa segunda vez que ele teve um encontro com o bicho. Passou-se muito tempo. Aí já era um outro final de ano que ele já tinha voltado, ido ali do sítio. E ele estava um dia pescando com um pessoal. Ele falou que era ele mais uns outras 5 pessoas, 5 outros homens pescando ali no rio, ali com bote e tudo, sabe? Tava uma estrutura ali, tinha uma galera com ele pescando. E era madrugadão adentro. Ele de novo decidiu que estava na hora de ir embora, que ele estava cansado e já tinha dado o que tinha que dar aquele dia lá. E ele decidiu sair dali, ele foi arrumando as coisas dele, foi levando as coisas até uma carretinha que estava num dos carros que estava para lá para guardar para pegar no outro dia. E novamente de longe ele olha, só que dessa vez de uma distância muito mais próxima e de frente com ele, e ele vê a fisionomia como se fosse assim mesmo um bode, só que com algumas características humanas assim, sabe? E esse bode tava com um saco nas costas, com um pedaço da mão, na outra mão com um pedaço de pau assim, na mão aparecendo assim, e olhando para ele, a alguns metros dele. Aí ele deu um assobio pro pessoal que tava atrás dele, deu olha aqui, né? E deu aquele assobio. Quando o pessoal veio encontrar com ele, ele apontou um dos outros homens que tava com ele, viu o bicho também, e o bicho virou, correu, e os outros escutaram. E eles foram atrás do bicho. Andaram e nunca acharam o bicho lá. Aí voltou para casa onde ele ficava, lá um desses chalezinhos e tudo mais e tal. E de novo à noite ele escutou o bicho andando em volta da casa ali, como se estivesse olhando, tomando conta dele. Só que esse dia, quando ele acordou, tinha alguns... O bicho tinha quebrado, tinha feito um estrago ali, seja lá o que for, tinha estragado as coisas em volta da casa e tinha roubado a pescaria deles. Tinha pegado os peixes e tudo mais. E eles nunca entenderam se aquilo lá foi um ladrão que passou ali e roubou, alguém que fez maldade, ou se realmente foi a criatura que eles viram andando por ali. E o último relato de hoje é um relato até comparado a esse último que eu contei, que parece um filme, que o cara teve vários encontros com essa criatura. Esse relato é bem rápido, bem pontual. Eu trabalhei, um dos estados que eu trabalhei poucas vezes, que eu fui menos, foi Goiás. E sempre que ia para Goiás era claro que ficava ali mais próximo do distrito, enfim, ou para a própria Goiânia e tal. Pouquíssimas vezes que eu fui mais para o interior. E quando eu ia trabalhar lá, tinha um rapaz que às vezes, dependendo da região que eu ia, quando eu ia mais pro interiorzão mesmo, era ele quem me dava um suporte ali, que ajudava com as coisas, com a logística ali de tudo que tinha que fazer. Esse rapaz se chamava Matheus. E aí, conversando com ele, numa dessas de pegar a estrada e demorar 2 horas para chegar no lugar que a gente ia, ele contou a história dele também, que ele falou que, tipo, eu perguntando para ele, pra esses matos aí, pra esses fim de mundo que você vai aí, vai buscar não sei o que, vai atrás não sei o que, e vai pra empresa lá, empresa cá, nunca viu nada estranho? Aí o que o Matheus comentou comigo? Ele falou, cara, pra mim é sempre mais esquisito final de ano. Não sei porquê, é sempre quando eu acho que as coisas estão mais estranhas. Tem um pessoal que fala de quaresma, que fala disso, mas final de ano foi a única vez que eu vi um bagulho esquisito mesmo, assim, sabe? Que eu vi um negócio estranho, e aí era numa dessas rodovias aqui, igual a que a gente tá passando aqui, e mais um amigo meu, que já foi meu cunhado, hoje não é mais, e alguma coisa assim. Ele explicou, né, que era alguém que tinha um parentesco com ele, mas que deixou de ter. E eles estavam indo levar alguma coisa
de um lugar para o outro e estavam conversando, já estava bem tarde. E aí eles, por algum motivo, eles precisaram parar ali. Eu acho que o rapaz que estava com o Matheus precisou tirar uma água do joelho, né? E pararam um carro no meio do nada, no meio do mato, assim, nada, 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 nada. E aí ele ficou lá no carro mexendo no celular. E quando o amigo dele voltou, entrou no carro, eles estavam saindo. E eles já estavam, sabe, pegando a estrada pra voltar mesmo pra rota que eles estavam assim. O Matheus olhou pro lado e também viu o que ele tinha certeza que era um homem com cabeça de bode. Ele falou, tenho certeza, Rogério, que era um homem com cabeça de bode. Só que na hora a gente ficou tão espantado, e tava naquele momento do dia assim que já tava meio ofuscado assim, né, que é tipo, já tava, o sol já tava baixando pra caramba e a noite tava vindo, não dava pra ver as coisas direito. Então a gente até tentou entender o que a gente podia fazer naquele momento ali. E aí eu virei e falei pro meu parente lá, o que você acha, que não é? Aí ele falou, nossa, não sei. Eles ficaram um tempo encarando aquele bicho parado do outro lado da estrada, até que o bicho se virou e foi embora. E aí foi a única vez que ele falou que viu algo esquisito, assim, todas as andanças que ele fazia para cima e para baixo ali em Goiás. E era a mesma característica e era o mesmo detalhe que eu falei para vocês. Era um homem com cabeça de bode num final do ano, bem próximo da véspera de Natal. Espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Como eu falei, eu quero muito, 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 muito ano que vem conseguir encaixar a rotina aqui do canal para trazer domingo só relato e poder falar mais de folclore e de lendas num outro dia da semana. Eu imagino que quinta-feira é um dia bem legal. Se vocês tiverem sugestões, deixem lá nos comentários. Ano que vem eu quero visitar esses lugares sinistros, quero visitar lugares com lendas maravilhosas, assim, quem sabe eu não vou até a sua região, também deixe lá nos comentários sugestões. E é isso. Não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, de hypar esse vídeo, deixar um comentário legal, uma sugestão legal lá. Se perder um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui do ladinho. E valeu!